Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, podcast aqui do Acelera Aí, focado em você, empreendedor, você que nos acompanha, que vem vendo aí o dia a dia do nosso crescimento, a gente também acompanhando o crescimento e desenvolvimento dos nossos clientes. O Fala Aí nasceu com esse propósito, né, de ser um canal de troca, um canal onde a gente compartilha um pouco da experiência, um pouco do conhecimento que a gente vem gerando, e de certa forma é um dos projetos que mais me deixa feliz hoje em dia, o feedback de vocês que nos acompanham, os empresários que falam: porra, Alan, coloquei em prática aquilo que você me falou, meu negócio está acelerando, meu negócio está crescendo. Isso nos enche de orgulho e é o motivo da gente produzir com a consistência e com a regularidade que a gente produz aqui o conteúdo do Fala Aí. Hoje o episódio é muito diferente. Quando a gente consegue trazer um amigo aqui para o balcão, a conversa tem que ser diferente. E ainda mais quando esse amigo é um amigo que está na mesma jornada, na mesma trilha, na mesma caminhada que você há mais de 30 anos. Bob Floriano, meu amigo. Obrigado, Ana. Obrigado demais. Olha a voz dele, olha a voz. Hoje é um episódio especial, hein? Liga o estéreo aí. Fico lisonjeado demais com o convite que você fez de participar do Fala Aí. Para quem está no mercado, atuando com locução, atuando na publicidade, que tem uma história, é o desejo de estar no Fala Aí. Porque a vitrine que você proporciona e as pessoas que estão assistindo, né, você tem uma audiência extremamente qualificada, né? E quando você consegue fazer parte disso, como ir no Jô, tá? Vamos emparelhar. Você tá doido, meu Não, amigo? porque, imagina. Porque tem conteúdo demais, né? Tem motivo de estar aqui. Não é, vamos conversar alguma coisinha. Não. É de verdade. A nossa audiência é para o mercado empreendedor, é para o mercado publicitário, você conhece muito bem. Por isso que é uma honra ter você aqui comigo. A minha história com ele aqui, para você ter ideia... Do século passado. Além de ser do século passado, não tem nem como medir, né, Bob? Quando é de roteiros. Eu li aqui, você já fez mais de 90 mil produções publicitárias. Eu devo ter participado, através dos nossos clientes, dos nossos projetos, um terço disso, mais ou menos. Mais do que isso. Foi porque logo no começo da nossa jornada lá, nós gravávamos demais. Depois é que foi caindo o ritmo um pouco. Sim. E aí você já não estava mais. Por Sim. isso talvez que tenha caído o ritmo, né? Mas foi assim, insano, de gravar 1000 jobs no mês. No mês. Eu lembro disso. As reuniões que eu tinha com o Bob era pra gente discutir a quantidade de trabalho. Lembra que você chegava com a tua planilha, falava: não tem problema de trabalhar não, mas o mês passado eu fiz 700. Era um negócio insano. Era muito doido. Era muito. Mas aqui fica... E aí, Bob, só para a dinâmica nossa aqui, é um bate-papo leve, descontraído, a gente contando um pouco dessa nossa experiência profissional. E minha missão no Fala Aí é sempre extrair algum ensinamento para a nossa audiência. Eu defendo muito a tese, e o Fala Aí me proporcionou isso, entrevistar aí nossos grandes artistas, e você foi um dos primeiros grandes nomes a acreditar no projeto do Acelera Aí. Vocês são empreendedores natos, e às vezes vocês não sabem. A carreira de vocês, a complexidade e a qualidade com que vocês criaram a carreira tem esse ponto em comum. Vocês também são empreendedores. Então, durante o nosso papo, eu vou tirar algumas lições. Claro, para a gente vontade. Sinalizar. E uma delas é isso, né? Eu nunca tive intermediário para falar contigo, né? Nunca. As nossas negociações sempre foram diretas. Diretona. Diretas, por bem e por mal, né? Porque às vezes tinha ali, e normal que tenha um embate, você defendendo o teu território, ou defendendo da minha agência, ou do cliente que eu estava representando na época. Mas a gente tinha sempre um ponto em comum, e a tua história na publicidade prova isso, né? Você sempre foi um vanguardista de tendências. E a gente... eu lembro dos casos quando o normal era... O modelo normal de contrato era fazer... Poxa, eu vou te contratar para fazer 5, 6 materiais, 5, 6 roteiros. Esse era a caixinha quadradinha do mercado. E eu falava para você: Bob, eu vou criar a venda, cara. O modelo tradicional é para administrar o que o mercado tem. Eu não estou aqui para fazer o que o mercado faz. Eu estou aqui para criar novas vendas. E para isso eu preciso de uma dinâmica diferente. Você olhou assim para minha cara e eu falei: só que eu preciso produzir do zero.
Era sair Acho que durou um ano o modelo quadradinho, acho que durou um ano. Nem um ano. Que foi que a gente começou a falar, peraí, caminhão na ladeira, vamos embora. E aqui eu faço um reconhecimento, né, que todo empreendedor tem que ter a leitura do mercado. Né? Você teve a habilidade de ler muito rapidamente o que estava acontecendo no mercado, você já saiu na frente. E eu quero começar aqui o nosso bate-papo, que você se apresentando para a nossa audiência, para as pessoas conhecerem melhor o Bob Floriano. Bom, eu sou formado em jornalismo, mas não comecei no jornalismo. Não foi a minha primeira opção quando terminei o colégio na época. Né? Eu estava entre 16 e 17, essa voz cavernosa já tinha surgido, porque eu herdei do meu pai, do meu avô, do meu tio, dos meus tios. E aí você começa a ter interesse em trabalhar na publicidade. Mas, sem qualquer experiência, não havia como começar nisso. Não tinha qualquer apadrinhamento, muito menos facilidade do meu pai. Então, era uma coisa difícil de começar. Só que eu tive uma grande sorte e também a perspicácia de falar, isso aqui é para mim. Eu quero isso, vou atrás disso. Né? A Rádio Cidade em São Paulo estava iniciando em 1980, dia 25 de janeiro. Rádio Cidade. Exatamente. Que era uma rádio do Jornal do Brasil. Né? O JB já tinha começado o modelo Rádio Cidade em 77 no Rio, 79 em Porto Alegre e começou em 1980 em São Paulo. Até então, o modelo de rádio era vitrolão. Não tinha apresentador, que era o modelo americano do DJ. O cara que ele mesmo tocava a música e ele mesmo apresentava. Porque até então tinha um locutor e um operador. Nas rádios AM, a Difusora, Excelsior e outras eram gravadas, né? Ou automatizadas, locuções prontas e tudo mais. Quando a Rádio Cidade começou em São Paulo, primeiro pela programação, era diferente do que já havia no FM. Né? Então você tinha a Jovem Pan, Transamérica, Difusora, FM, quem mais? Tinha Antena 1 já, a Metropolitana, a Band, que era mono na época ainda, né? E a programação da cidade era muito diferente. Isso deu uma audiência enorme, porque era um produto no dial. Não tinha 200 rádios FMs em São Paulo, no dial. Tinha 14, talvez. Né? E quando a Rádio Cidade entrou, no meio do dial, 96,9, com uma programação muito diferente, com uma locução muito diferente, o locutor conversando com o ouvinte, sem ele responder. Lembrando que é uma coisa que eu vou falar na sequência do quanto isso é importante hoje no trabalho de comunicação, no trabalho publicitário, o que o Acelera Aí faz hoje, por exemplo. Mas você ter uma locução onde você conversa com o ouvinte. Olá, minha amiga, meu amigo, você sintonizando aí os 96,9. Não esquece, após o intervalo tem Fábio Júnior para você. Então, quando o locutor falava desse jeito, o ouvinte percebia, cara, você está falando comigo. Caramba, e respondia mentalmente. Né? E travava um diálogo onde um falava e o outro respondia do outro lado do rádio. Lá. Isso criava uma identidade, uma proximidade tão grande que aí é que está o pulo do gato. Quanto mais identificado e próximo você está do teu ouvinte, menos ele te abandona. E aumenta a fidelidade do ouvinte, que é ouvir todo dia. O que eu prometia antes do break, eu entregava depois do break. Eu falava de uma promoção, eu promovia algo que era para aquele ouvinte, não esquece de fazer tal coisa, olha, vai ter daqui a pouco. Você ia mantendo a audiência ligada e quanto mais tempo ligada, mais aumentava a audiência e a medida disso, que era feita pelo Ibope, dava para a rádio uma pontuação entre as primeiras colocadas e, fatalmente, aquela que mais estava bem colocada, mais faturava. Então, quanto mais você tivesse ouvintes fiéis, todo dia, ouvindo aquele produto, mais audiência tendo, melhor ela ficava posicionada junto às agências para vender mais. Então, o anunciante queria, a agência queria de qualquer maneira, a rádio queria sempre uma audiência máxima para poder vender para aquele anunciante cada vez mais. Perfeito. E ele percebia que tinha muito resultado. Vou continuar anunciando. E assim virava uma bola de neve positiva. Só que o resultado do Ibope, ele não era instantâneo como é hoje.
Então, 15 dias depois, você tinha a leitura. Então, aquilo que você fazia hoje, o resultado só daqui a 15 dias deu certo ou deu errado. Então, você tinha que ter pessoas com feeling muito grande. E a Rádio Cidade despontou também muito, porque ela tinha esse feeling e ouvia todo mundo. Então, os próprios locutores, entre aspas, palpitavam por aquilo que estava acontecendo para ter uma métrica cada vez mais próxima de uma realidade, instantaneamente. Essa música, bota na programação. O que vocês acham dela? Está dando certo? Olha, o ouvinte está pedindo. Atendi o telefone, todo mundo gostava. O nível dela, a temperatura está alta. Mantém ela, coloca mais vezes por dia. Então, você tinha que ter um trabalho de equipe, um trabalho de campo, que era o locutor conversando com o ouvinte, a promoção conversando, para poder dar resultado. Então, a Rádio Cidade surgiu em 25 de janeiro de 80. Beleza. E eu estou ouvindo a rádio. Venha fazer um teste na Rádio Cidade, quer ser parte da turma da cidade. Hoje, venha fazer o teste até às 5 da tarde. Eu cheguei no último dia, na última hora, sem nunca ter entrado no estúdio de rádio, mas tinha vontade e já tinha a voz cavernosa. E no momento, em 80, aquilo era importante. Hoje, nem tanto. Fiz no último dia, na última hora, o teste. Só que não era só eu querendo isso, não, né? Tinha neguinho da Transamérica, da Difusora, todo mundo já trabalhando, querendo aquele lugar que era muito desejado. A Rádio Cidade estava fazendo algo disruptivo na época. Não tinha internet. E estava realmente acontecendo. Passei nesse teste, no primeiro, no segundo, no terceiro, venci 140 candidatos para ficar esperando uma vaga. Então, eu entrei em abril de 80, passei e fui estrear só dia 3 de outubro próximo. Significa 44 anos atrás que eu estreiei na Rádio Cidade. Durante todo esse tempo, eu fui treinando, fui aprendendo, porque eu nunca tinha trabalhado. Mas o Carlos Tausen, que era o grande mestre que tinha implantado a Rádio Cidade no Rio, Porto Alegre e em São Paulo, ele acreditou em mim. Então, como você, Alain, acreditou em mim também, que a gente podia fazer um trabalho junto muito positivo. Então, o quanto você tem de feeling para contratar uma pessoa. Essa pessoa, ela pode não estar preparada hoje, mas ela tem algo que pode melhorar demais. Ou seja, potencial. Ela tem potencial, vamos investir nessa pessoa. Foi o que deu. Estreiei em 1980, fiquei 10 anos na Rádio Cidade. Produto disruptivo, fazer parte, ser protagonista de algo novo. Isso aconteceu comigo na Rádio Cidade, aconteceu comigo no Shop Tour, aconteceu comigo no Fala Brasil da Rede Record e aconteceu comigo na Casas Bahia, quando estreiei em 2000, lá na Casas Bahia. Eu fui e sempre tive uma mentalidade. Não é porque eu tenho um que eu não posso fazer mais. Óbvio. E eu fui acumulando. Chegou a época, 2000, eu comecei na Casas Bahia, locutor de chamada do Band Esportes, locutor de chamada da Band FM, apresentei no Canal 21. Então, era assim, tudo de uma vez. Porque, cara, eu não tenho medo de trabalho. Eu não tenho o braço cansado. E isso que faz você durar tanto tempo no mercado, 44 anos. E eu continuo pensando, 44 anos, o que a gente vai começar agora? E é desse jeito, cara. É isso. E é isso que faz a diferença, né, Bob? É esse espírito de você estar sempre disposto a dar um passo além. Sim. Né? É importante rever a história, é importante ter o alicerce que você tem, mas não ficar parado nele, né? Nunca. Você sempre foi esse cara disposto a disruptar, a estar um passo à frente. Por isso que a gente está tudo que desde que a gente trabalha, né, junto, tudo que foi pedido pode. A minha resposta é sempre sim. Né? Mas não tem mais, meu. O cliente não precisa. Eu estou aqui para atender. Não é mais. Eu lembro de um episódio que foi muito interessante de Casas Bahia. Uma das poucas férias que eu tirei nesses 16 anos lá, né? Eu estava no litoral. Eu viajei para passar o Réveillon. Com família e tudo mais. Mas a gente não é besta, né? Leva equipamento no carro, né? Leva equipamento. O Zé Luiz havia gravado um monte de coisa até madrugada.
e falou que não podia gravar o off. Falei, mas eu estou de férias. Mas vamos lá. Eram 11h30 da noite, eu estava recebendo o texto para gravar dentro do carro, na praia, nas minhas férias. Por quê? Porque o cliente precisa. E ponto final, não tem discussão. Não vou... Ah, não, mas não tem mais. Você não está disposto a fazer? É isso aí. Então paga o preço. É isso aí. Toda essa experiência, antes de a gente entrar na nossa pauta aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para a audiência. Eu já li, então quero recomendar, mas eu quero que você conte sobre o seu livro, que é fundamental para quem trabalha com comunicação. Quem fala bem, vende mais. Fala um pouquinho para a nossa audiência do seu livro. Esse livro surgiu quando eu fui provocado para fazer esse livro, né? Eu já tinha montado a minha palestra, Quem Fala Bem Vende Mais, que fala da minha trajetória, e o que eu aprendi em cada projeto tão disruptivo que foi a Rádio Cidade, Shop Tour. Então, cada um tinha uma lição interessante. Então, por exemplo, da Rádio Cidade, que está lá no livro, né? A lição foi conquistar o máximo de audiência no mínimo de suas exigências e não o contrário. As pessoas tentam, eu quero todo mundo aqui, mas não conseguem atingir no mínimo das necessidades. Na Rádio Cidade, fidelização do cliente. Era a única rádio que permitia o ouvinte visitar. Por que não? Aquela visita que para o ouvinte era, nossa, eu estou na rádio, é hoje que eu vou lá, vou conhecer o locutor. Era presente para ele, mas era muito mais presente para a gente, porque a gente estava conhecendo in loco quem era esse ouvinte para quem a gente trabalhava. Claro. E se você não conhece sua audiência, se você não conhece para quem você está trabalhando, fazendo o teu produto, você está, às vezes, pisando na bola. O teu universo, o micro-universo dentro da tua empresa não representa a tua audiência. Eu tenho 200 mil seguidores. Não representa que são 200 mil consumidores. Isso aí. Então, essa proximidade de Rádio Cidade com o ouvinte traz essa lição muito importante. Aí, durante a Rádio Cidade, fiz o Shop Tour, que foi um projeto super disruptivo, né? Você ia de loja em loja, gravando, montava tudo num programa e exibia, durante a madrugada, lojas que abriam no domingo, quando São Paulo não tinha comércio aberto no domingo. Era disruptivo. Qual é a grande sacada? Você ser rápido, mostrar com qualidade as coisas e mostrar para a pessoa, vale a pena, é oferta. Olha aqui, estou mostrando para você. E dando a cara a tapa. Porque era a minha cara certificando que era um produto bom, que era barato, você não pode perder essa oferta, e tendo tudo isso com uma comunicação clara, inteligível, e não simplesmente caminhão na ladeira. Isso não importava. Isso foi muito importante, essa lição de que você precisa não mais mostrar as coisas, mas demonstrar as coisas. Essa foi a grande diferença, né? Porque mostrar, estou mostrando, mas quando eu conheço a respeito do produto, quando eu consigo decodificar esse produto para o meu telespectador, eu subi de nível. Porque eu estudei o produto, eu entendi o produto e, basicamente, eu entendi para quem eu estou mostrando esse produto. Esse é um ponto-chave. Esse é um dos segredos, né? Porque se eu não tenho noção de para quem é, eu posso estar falando, oi, você tem que comprar isso aqui. Mas o que é isso aqui? Era uma carteira Cartier. Mas o meu público para Cartier não gosta de ouvir dessa forma, com essa aparência. Então, dentro do Shop Tour, eu tinha produtos vários. Eu estava vendendo camiseta, mas eu chegava na Audi para vender um Audi. Eu tinha que mudar todo o meu roteiro, a interpretação, o jeito de apontar, movimento de câmera, era devagar, tudo mudava. Então, saber para quem, você tem que saber o como. Perfeito. Aqui vai ficar uma primeira lição aqui para a nossa audiência, Bob. Uma coisa que a vida me ensinou. Levei tempo para aprender isso. Mas quando você fala principalmente de publicidade, principalmente quando você precisa construir o posicionamento do teu negócio, precisa fazer com que o consumidor entenda qual território, o que a tua marca significa para ele, não é sobre o que você diz, é sobre o que ele compreende. E aqui tem uma distância absurda, né? As empresas hoje elas têm dificuldade incrível, principalmente a área de marketing, o pessoal mais novo, em conseguir raciocinar o seguinte:
não necessariamente o que eu falo é o que as pessoas estão compreendendo. E geralmente existe uma distância absurda entre o que eu falo e o que as pessoas compreendem. E quando as pessoas pensam e introjetam, né? Eu só quero falar o que eu faço, da forma que eu acho que eu faço, da forma que eu acho que as pessoas me entendem, abre-se um gap de comunicação absurdo. Né? Gigante. Né? Eu vejo isso em todas as áreas, em todos os segmentos. Aqui no nosso ecossistema, hoje a gente tem o privilégio de atender clientes de todos os tamanhos diferentes, de todos os segmentos da economia. E do Brasil inteiro. E do Brasil inteiro. E eu percebo hoje eu falo com propriedade, que um dos grandes desafios modernos é você conseguir falar de uma maneira que o teu público-alvo te entenda. Né? Eu não estou falando de falar palavras difíceis, não é nada sobre isso. Às vezes uma narrativa, às vezes um storytelling, a forma como você constrói, a percepção do outro lado é completamente diferente da intenção que você tem aqui. Né? Então esse é um dos segredos da comunicação, por isso que eu falo que o teu livro é muito bom, porque você aborda ali pontos essenciais, básicos de como se comunicar bem e a importância que é você saber falar bem, seja com o teu público interno. Às vezes o problema começa internamente. Exato. Né? Exatamente. Porque as pessoas não conseguem orientar o time internamente para executar aquilo que está planejado, chega na ponta do negócio completamente telefone sem fio, contrário do que você está imaginando. Por quê? Porque a arte de comunicar hoje é sobre você ter certeza que as pessoas estão entendendo o que você fala. E tem uma frase que eu acho que com o passar das décadas se fortaleceu demais. Era foco no cliente. Era foco no cliente. Esquece isso. Hoje é foco do cliente. O que o cliente quer, deseja, almeja, pensa, acha, tem certeza, dúvida, é do cliente. É isso. O foco no cliente é você pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, e o cliente está em segundo plano. Não. O foco do cliente é que importa. É isso. Afirmando e complementando um pouquinho, é sobre a jornada do seu cliente. Porque tem que ser foco nele, nenhuma empresa vai existir se não tiver esse foco, se não tiver essa determinação. Quando você vai para o próximo estágio, que é entender a jornada com que ele quer realizar, o desejo dele ou necessidade, porque tudo vai ter esses dois extremos. Ou eu estou querendo, ou eu tenho um desejo, ou eu tenho uma necessidade. Para cada um dos pontos, as jornadas são diferentes, quando é uma necessidade, quando é um desejo. As empresas modernas entenderam que o foco tem que ser entender exatamente essa jornada do cliente. Que pode ser curta e pode ser uma jornada de tempo pra caramba. Demais. Entendeu? E isso é muito importante. As empresas modernas, por isso a necessidade hoje, eu falo muito, Bob, as empresas que se comunicam da maneira mais moderna no mundo hoje, elas criam um senso de comunidade. Porque dentro de uma comunidade você entende qual é o foco do cliente. Exato. E não da pessoa. E quando a gente fala de rapidez, né? Tudo está muito rápido. E o timing desse cliente? Quando você está com foco do cliente, você entende o timing dele. Entende o timing e ser mais assertivo. Tudo é varejo, tudo é varejo. Não, o institucional não pode ter cara de varejo. É isso. Senão ele não compreende que aquela marca é um tempo de absorção, de confiança na marca, onde uma linguagem de varejo não consegue proporcionar isso. Ações institucionais no momento certo da jornada converte mais que varejo. Se ela estiver no momento certo da jornada de decisão. Exato. O momento de decisão, se tem foco do cliente, você entende mais fácil. É isso. Muito bom. Começamos com praticamente uma mentoria aqui, meu amigo. A gente tem alguns quadros clássicos, eu quero passar por eles aqui. O primeiro quadro é Conta um Segredo Aí, meu amigo. Eu quero que você conte algo que... Agora eu vou te ferrar, porque eu também quero que seja um segredo para mim. Alguma coisa que eu não conheço, eu conheço muito da tua vida. Segredo pessoal, profissional? Qual é a toada? O que você quiser. Rapaz. O que eu aprendi demais na trajetória toda de trabalhar com comunicação, às vezes é fingir que você sabe tudo. Isso é um segredo. Você fingir com a consciência de que se você fingir,
você consegue extrair resultados, informações mais preciosas para você caminhar. Lembrando, eticamente. Então, você vai conseguir mais informações. Mas como assim? Alan, não entendi. Explica melhor para mim, por favor. Eu já sei. Só que eu vou extrair de você algum detalhe que para mim vai ser extremamente útil noutra situação. Perfeito. Então eu aprendi a, às vezes, dar de Renata Sorrah. Como? Não. Porque faz parte de você conseguir extrair do outro muito mais conteúdo quando você não está posando de professor. Perfeito. Quando você está posando de aluno, de mentorado, você absorve muito mais. E claro que nessa descoberta, você vai perceber se a pessoa está querendo montar em cima, está querendo se aproveitar, e você, opa, legal, melhor ser bobo da corte nessa situação? Claro, tá bom. E qual é a frase? Interessante ponto de vista, vou pensar a respeito. E, cara, você fica numa boa. Interessante ponto de vista. Vou pensar a respeito. Ainda bem que você nunca fez isso comigo. Nunca fiz com você, porque aqui a relação é muito transparente, muito transparente. Não, mas eu fiquei feliz agora, que você nunca precisou fazer isso comigo. Exatamente. A nossa comunicação... É só perguntar e ter a resposta. A nossa comunicação sempre foi direta. É muito boa, é muito boa. Mas esse é uma boa sacada. É uma boa sacada. Só que fui perceber muito tempo depois. Muito tempo depois. O segredo. Meu pai me ensinou um negócio que é alinhado a isso que você falou agora. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais. O dobro do que fala. Escuta o dobro do que fala, que sempre vai dar tudo certo. Muito bom, meu amigo. Obrigado pela sinceridade e um insight aqui valioso, né? Você... hoje em dia é muito importante a gente estar conectado com tudo que acontece. A gente nunca viveu num mundo com uma fragmentação de informação tão grande. Absurdo. Né? Outro dia, minha área de planejamento trouxe um negócio que eu tenho falado sempre nas minhas aulas. A gente recebe, no mínimo, uma bíblia de conteúdo por semana forçado. Eu não quero consumir essa informação e estou sendo obrigado a absorver uma bíblia de conteúdo novo por semana na minha cabeça. Seja via o celular, seja as redes sociais, seja as informações tradicionais, o e-mail que você recebe, o e-mail marketing que você recebe, a conversa que você tem que ter. É muita informação. Nunca o ser humano recebeu tanta informação de forma simultânea, assíncrona, com a velocidade que tem recebido hoje. Então, você dar atenção a uma escuta ativa, né? Uma escuta concentrada numa informação que vai fazer você ter capacidade de tomar uma decisão estratégica melhor, é muito importante. E você acabou de dar um ponto aqui super conectado com essa necessidade atual. Que a gente está vivendo um grande problema, que é a síndrome do pensamento acelerado. Isso que leva à depressão. É muito chato isso, mas é uma verdade. As pessoas não têm paciência mais com nada, porque todo gadget que você tiver, seja celular, seja tablet, seja o computador, a velocidade do uso daquilo, os chips, todos os processadores, eles avançaram absurdamente. Só que a nossa mente não acompanha fisiologicamente um avanço de qualquer chip da Intel. Não acompanha. Só que quando nós vemos uma coisa passando rápido e a gente precisa, num outro momento, aquilo não pode passar rápido, porque naturalmente não é rápido, que angústia, aquilo não vai. Essa angústia gera a síndrome do pensamento acelerado, que, consequentemente, gera a depressão. Perfeito. Então, as pessoas elas conversam já pensando no que vai responder, ao invés de entender o que a pessoa está falando com ela antes. Então, antes da pessoa falar alguma coisa, eu já estou pensando que resposta que eu vou dar, que estrutura, porque não pode... E não entendeu, não ouviu claramente o que a outra pessoa estava falando. Isso. É uma nova forma, né, de você consumir e replicar a informação. Uhum. O que é muito perigoso se você fica muito superficial em tudo. Uhum. Eu tenho falado isso para as pessoas. Pessoas que querem falar de todos os assuntos. Generalista. De forma superficial. O generalista eu não acho ruim, não. O generalista com conteúdo é bom. Você está falando que o cara está mais em cima ainda. Superficial. Você tenta ter touch points de todos os assuntos possíveis ao mesmo tempo agora. Uhum. Só que se eu gostei desse assunto contigo, Bob, me fala mais. Você trava. Porque você... É espuma. Você sabe superficialmente de um monte de coisas que não te levam a agregar nada. Quando você precisar de repertório...
E eu tenho estudado muito essa nova fase agora que a gente vai viver, né, da IA generativa. A gente viveu aí 3 grandes ciclos. A Web 1, que era da consulta de informação, que foi incrível, ajudou ao desenvolvimento que a gente chegou hoje. A fase 2, que é das redes sociais, das interações sociais, que é bem... fecha até esse ciclo desse nosso episódio, que é a minha comunicação agora é uma troca de conversa, né? Eu não imponho mais uma informação, eu coloco uma informação, eu tenho que estar preparado para trocar sobre ela. Então, se a minha estratégia não está preparada para trocar essa informação, eu tenho um problema. E a gente entra agora na fase 3, onde eu tenho que ter repertório para conversar com a tecnologia. Exato. A IA generativa não é sobre uma busca, não é onde eu compro essa caneca, né? Eu tenho que explicar exatamente qual é a caneca. Para mim tirar o melhor proveito da tecnologia, eu tenho que falar o que eu quero. Eu gostaria de ter a caneca que não quebrasse, que tivesse cerâmica. E tá um déficit de repertório, né? Saber, mas um déficit absurdo. Ao mesmo tempo que a gente nunca teve um déficit tão absurdo de repertório, porque tem muita gente superficial. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a tecnologia, a maior tecnologia da história da humanidade disponível, eu tenho um gap aqui de repertório muito grande acontecendo. Então, aqui surge uma zona de oportunidade bizarra para as empresas, para os profissionais, né? Eu nunca me considerei, Bob, vou dar um exemplo do que é isso, né? Não tenho skill e não tenho capacidade técnica de ser um programador, né? Um desenvolvedor. Mas eu tenho repertório. A partir do momento que eu tenho repertório, no final de semana eu criei um app. Sem nenhum conhecimento de programação. Fantástico. Mas a partir do momento que você tem repertório, você consegue pedir para as ferramentas que já existem conduzir para você em formato. Então, a nova era é sobre repertório. Nunca foi tão essencial você ter conhecimento, você estudar, você ter conteúdo. Meu amigo, esse é o momento aqui agora que a gente vai falar um pouquinho da nossa plataforma, do Acelera aí. Eu queria que, com a liberdade que a gente tem, com o tempo que você já está na casa, você é precursor, você é da primeira turma que eu chamo, Era né? só mato por aqui. Era só mato. O Faro, você, Jojo, a Fê, o Mariano. Não, antes. Era eu, o Faro, A Fê. e só. É só, verdade. A Jojo, Só nós 3. A Jojo é segundo passo. Foi 6 meses depois. É isso aí. Fala aí com o coração aberto, com a tua voz, a tua visão sobre o Acelera. Cara, disruptivo, graças a Deus eu estou em mais um momento disruptivo na minha vida, mais um projeto disruptivo, como foi todos os outros anteriores. Cara, é fora do comum você perceber, e eu viajo pelo Brasil inteiro palestrando e tudo mais, ver que as pessoas ainda estão numa velha economia, usando um modelo publicitário que não dá resultado, ele gasta dinheiro em mídia, ele gasta com coisas assim absurdas, com palpites de gente que não tem conhecimento profundo para dizer, olha, o mercado mudou, o cliente mudou, o foco é do cliente, você está fazendo coisa velha, não está dando certo. Eu vejo muito. E quando eu começo a conversar e conto para a pessoa que tem um Acelera aí, que é disruptivo, que a pessoa entra no site, ela mesma constrói tudo que ela precisa em segundos, com preço irrisório do que tinham promovido para ela. Não, você vai gastar tanto, a produção é tanto. As pessoas falam, não, mentira, é brincadeira. Não tem. E aí, por estar dentro do Acelera aí, é que eu falo, cara, confia, eu tô lá. Desde o início, eu sei o que provoca isso. O quanto você pode ter de melhoria na imagem institucional do teu produto, da tua empresa, com uma imagem extremamente bem construída de artistas que têm uma longa história, que assinam embaixo a tua loja, o teu produto. Mas como assim? Assim? Mas nunca vi. Mas não viu mesmo. Isso é novo, isso aí é disruptivo. Só que isso muda constantemente. Como muda? Não é hoje o modelo de Acelera aí, não é o de início, é muito melhorado. Então, o processo de Acelera aí não é processo de mudanças conforme o mercado muda, é processo de transformação. O princípio não foi abandonado, mas foi entrando cada dia, cada situação, cada movimento e a cada cliente algo diferente para tornar aquilo cada vez mais disruptivo, rápido, econômico
e que traz para o cliente uma adesão de imagem positiva que ele levaria décadas para conseguir aquilo se fosse suando a própria camisa. Então deixa que a gente faz esse trabalho que teoricamente seria muito trabalhoso, hoje, com toda a tecnologia que está embarcada, 1, 2, 3, 4 toques e pronto. Passou do problema. Agora é correr para o abraço, fazendo a campanha adequada, com o personagem, com o artista, que tenha uma identificação com o teu público consumidor. Porque foco do cliente. O cliente vê aquele artista, consegue colar naquela imagem a imagem do produto, bom, match perfeito. Vai lá que dá certo. As renovações é um grande exemplo. Cliente que fala, mas um concorrente meu tem jeito para mim? Tem. Seguindo determinados parâmetros, claro que tem. Todo mundo pode. Isso é fantástico, cara. Você tem que trabalhar para sua marca ser considerada. Ela ser lembrada. E tem uma geração inteira aí pensando nos 5 segundos do TikTok. Isso você não constrói nenhuma consideração para a tua marca. Então, primeira questão no marketing moderno, o que você faz, o que você comunica, qual é a tua estratégia para você passar a ser considerado primeiro. 2, nenhuma marca de futuro vai se estabelecer sem criar conteúdo. Conteúdo que seja relevante, não é conteúdo para você me consumir. Conteúdo que seja bom para você, que eu uso no meu dia a dia e que eu vou lembrar, poxa, o Acelera aí me deu uma dica de negócio no conteúdo do Instagram dele que serviu para mim vender mais e agora eu quero ir lá consumir o Acelera aí. Então, segundo C. Primeiro C, consideração. Segundo, de conteúdo. No terceiro C, que é o de conversão, é qual é o ambiente de facilitação que eu crio a partir do momento que eu sou considerado e que eu gero conteúdo para o meu cliente converter comigo. Né? Eu tenho que estar muito conectado às necessidades do cliente para estabelecer essa relação de conversão. E o último C, que é o mais importante, nada disso é válido se a tua marca não gera uma conversa sobre o assunto do que você faz. É muito caro hoje você precisar se comunicar toda hora a fazer um investimento para trazer um lead novo para o teu negócio. O que gera lead de forma orgânica para o teu ecossistema, para o teu negócio, é que se o teu produto, o teu serviço gere uma conversa entre os clientes. Gerou conversa, você vai ver tudo que existe no digital, tudo que existe na comunicação gerar negócio para você. Então esses 4 Cs são fundamentais. O Acelera aí nasceu sempre com a missão de qual é a forma mais eficiente e democrática de eu entregar esses 4 Cs. Porque consideração, poxa, é óbvio que se eu vou ser considerado se eu colocar um Rodrigo Faro, uma Giovanna Antonelli, uma Débora Seco, um Cauã fazendo a comunicação da minha marca. Mas isso eu não tenho. A gente consegue. É óbvio que se você souber, e eu fico indignado às vezes, Bob, eu estou fazendo um alerta aqui para a nossa audiência. Poxa, eu tenho a chance de fazer uma estrutura inteira de comunicação contigo hoje, extremamente acessível, pensando em todos os detalhes, que é exatamente o C do conteúdo de conversão. Porque eu posso ter dentro da Acelera aí essa consideração de um nome que vai dar um boom na minha cidade, falar assim, caramba, você viu que a farmácia tal está fazendo campanha com a Juliana Paz? Isso é consideração aqui em cima. Só que eu preciso aterrissar na conversão. Cara, o nosso jogo hoje, se eu tivesse sentado hoje na cadeira de uma rede de farmácia do interior, eu ia montar uma campanha contigo aqui, fazendo exatamente essa linha de conversão, a linha de conteúdo, a linha de consideração, ia mudar a história da minha marca. E ainda tem gente não se ligando que isso é possível. Isso eu fico... Tem muitos, óbvio, a gente tem mais de 5 mil clientes na plataforma, mas isso é muito possível hoje, de forma acessível. No passado não era acessível. No passado era praticamente impossível. Exato. Era restritivo a 3% das empresas que tinham um orçamento de marketing para contratar todas essas estrelas. Todas. Não é só estrela, custo de produção também. Sim, né? Fazer um filme. Porra, né? Tem cidade, gente. Olha essa informação, Bob. Tem cidade que custa R$900 para me levar a comunicação para o Jornal Nacional. Que isso, cara? R$900. R$900 para anunciar a minha farmácia no JN. No JN. Com o Bonner falando, boa noite. Você entende que a barreira era o custo de produção. Que é, porra, a diária de produção, o estúdio, não sei o quê, o artista, a interlocução, o apresentador. Isso custava R$50 mil, 60, 70, 100 mil reais. E aí eu não fazia. Aí eu só tenho a opção do quê? De pegar aqueles meus R$1.000 e colocar no Instagram, fazer tráfego disso. Tá errado? Não tá errado. Agora, você cria consideração? Não.
Fortalece a marca? Não. Não. Então, aqui fica uma dica. Existe hoje a possibilidade de você conseguir entregar esses 4 Cs de forma eficiente, de forma democrática. E quem está fazendo já está mudando a história. Exatamente, você falou de décadas, eu não falo de décadas, mas você antecipa muitos anos de maturidade da sua marca quando você entende esse jogo. Que era o jogo que a gente jogava na unha, né, lá atrás, tendo que remar. Hoje a tecnologia permite que você faça isso de forma mais eficiente. Você falou de 4 Cs. Vamos lá? Consideração, conteúdo, conversão e conversa. Tem mais um, só que não é C, é I. Eu me importo com você, cliente. Na nova economia que a gente está vivendo agora, o quanto mais eu mostro que sou servidor deste cliente, que eu estou servindo esse cliente, que eu me importo com esse cliente, eu consigo a consideração dele. Quanto mais ele percebe que eu estou fazendo para ele e não para mim, estou anunciando, é para mim, eu estou ganhando dinheiro com isso. Não, peraí, você não entendeu. Eu estou servindo você. Eu ganhar com isso é consequência, não é propósito. Lá atrás, velha economia, a primeira coisa era, vamos ganhar, o budget é de quanto, nosso FII mensal, a gente vai ganhar isso, e o cliente, cliente que se dane. Mudou. Primeiro, cliente, o que você quer, o que você gosta, o que você pensa, eu estou me importando com você. Tá, olha quanto feedback ele está me dando. Porque ele percebeu que eu me importo com ele. Ele está me alimentando das informações, os dados, gosto, lugares, tudo, ele me entrega. Quando eu sei fazer a leitura, ele me entrega. Ele me entregou isso, ou seja, ele sabe que eu estou me importando com ele. Na hora que eu devolvo para ele, no jeitinho que ele me mandou, uau! Brother, eu quero desse. Tá comigo. Então, importância, mostrar que você se importa com o outro, que você é servidor, e dinheiro vai ser consequência, negócio vai ser consequência, multiplicar vai ser consequência, é o jogo hoje. Não tem como. Só que essa mentalidade servidora, você falou logo no início, quando eu comecei com Casas Bahia, vou servir o meu cliente. Porque eu estou para isso, eu fui contratado para servi-lo. Agora, não, veja bem, look well, não é isso, não é aquilo. Começa com dedo demais, você saiu do padrão. Padrão hoje, nova economia, é ser servidor. Dinheiro, sucesso, progresso é consequência da atitude humana, que está cada vez menor, de servir o próximo. Sensacional, meu amigo. Agora, a gente está na reta final aqui do nosso Fala Aí. Eu vou ter o prazer... Quem faz varejo, isso aqui tem muito tempo ainda. Quero ter o prazer de escutar com a tua voz uma pergunta. É o Fala Aí invertido. Fala Aí! Você faz uma pergunta para mim. E aí é totalmente liberado. Pode perguntar o que quiser, meu amigo. Tem equity, o Acelera Aí? Defina essa pergunta melhor um pouquinho. Explicando que equity é você Isso. ter uma participação na empresa, trocando não necessariamente por dinheiro, mas pelo teu capital intelectual, por exemplo. Isso. A gente é de todas as startups que ficaram com o nosso porte, Bob, a gente é o que o mercado define como bootstrap, né? A gente nunca fez nenhuma rodada de investimento anjo, a gente nunca fez nenhuma captação no mercado. A gente geriu o Acelera Aí sempre com muito cuidado, sem queimar recurso para crescer, com muita atenção, porque de fato a gente mexia com pontos sensíveis, né? A tua imagem, a gente tinha a tese de democratizar o acesso à maioria das empresas brasileiras. Essa era a nossa tese, é o que é muito forte dentro do nosso negócio, mas a gente não podia trocar esta entrega por falta de controle, por falta de cuidado, como que a gente expõe a imagem. Então a gente foi, eu falo que o Acelera ainda é um bebê nesse sentido, porque a gente sempre teve todo esse cuidado operacional. A gente percebeu que
a plataforma ela tinha que ter uma consultoria de comunicação envolvida, não ia ser totalmente automatizada a venda dela, porque os clientes nossos, ele é o empresário, que ele é o caixa da loja, ele é o estoquista, ele é o cara que vende, ele é o cara que administra. A comunicação é só mais uma etapa do processo. E que se ele tivesse que fazer isso sozinho não ia dar certo. Hoje, se você der uma volta no escritório, você vai ver lá, são 60 pessoas de Inside Sales, que é o time que auxilia o nosso cliente a tomar a decisão certa. Às vezes o nosso cliente chega empolgado em ter um super artista e a gente fala não. Espera aí, o teu orçamento de marketing hoje tem que readequar, porque se você não sobrar verba para você aparecer, para você impulsionar o conteúdo, não adianta você ter o artista. Sim. Então a gente tem cliente que depois que faz aula comigo, que vem aqui e fala assim, poxa, seu time falou para mim não comprar, que eu tinha que escolher outro formato porque ia dar errado. Eu falei, meu time não quer fazer a venda. Fazer a venda por fazer não faz sentido. Porque eu me importo com você. Né? A gente quer que você faça que o Acelera dê resultado para você. No começo a gente cometeu esse erro. Vendia por vender e os clientes às vezes não voltavam. Então, toda essa estrutura nos fez com que o seguinte, eu queria ter autonomia total de decisão. Que hoje, quando você abre o equity do teu negócio, você passa a ter interlocutores com viés de decisão puramente financeira. Certo. Quando eu sentasse nas minhas mesas de reunião, eu não ia poder me importar tanto com o meu cliente, eu ia ter que me importar com o resultado dos investidores. Exatamente. Isso ia me tirar autonomia. Então, eu acelerei até hoje. Ele é um negócio fechado, só com sócios que não precisam tirar nada da operação, nessa fase de estruturação do projeto, na fase que a gente precisa crescer, por um fator. A autonomia de fazer o que o nosso cliente precisa tem que ser a maior de todas. E a gente só consegue isso se a gente não tem uma pressão financeira acontecendo. A partir do momento que a gente fizer alguma rodada, Sim. aí vai acontecer. Toda empresa chega nesse ponto. A gente está indo para o 5º ano de existência, mas até hoje a gente tem preservado isso. E, na minha cabeça, eu preciso de mais uns 3 anos com foco absoluto no produto. Né? Em fazer o que o produto precisa ter para atender bem os clientes. Aí, depois dessa fase, acho que a gente vai ter uma maturidade. A gente lançou agora, Bob, um negócio muito legal, tem tudo a ver com a tua vida profissional. Eu gosto muito do meio rádio. Eu tenho clientes aqui, Açaí, Casas Bahia, Caoa, Avan, são grandes clientes que usam muito o meio rádio. E eu sempre me incomodei que o nosso produto para o meio rádio não era tão adequado. Não entregava tanto. E a gente fez agora, a gente acabou de lançar o Acelera aí Jingles. Que nada mais é a mesma complexidade, às vezes, de você conseguir um grande artista, custo de produção, um grande apresentador como você na comunicação, tem todos esses custos. E a gente conseguiu, com uma complexidade maior, porque você sabe que na indústria da música eu tenho gravador, eu tenho editor, eu tenho intérprete e tenho compositor. Então tem um jogo ali de complexidade de autorização muito maior do que o artista direitos de imagem por si só. E a gente conseguiu criar um modelo que hoje, 2 grandes contratos com a Sonic e com a Permo Music, onde a gente já tem mais de 100 músicas dentro do Acelera aí, onde a gente vai disponibilizar, cara. Eu, no varejo, queria ter feito música com músicas da Xuxa, por exemplo. São músicas muito fáceis de memorizar. O som da Xuxa é esse? Então, mas eu vou abrir aqui ao vivo, não fiz isso em nenhum episódio ainda. Você imagina você ter uma música que, se eu fosse no modelo antigo de contratação, eu ia só custo de produção, só os direitos da música, não sei, R$1 milhão. Quer fazer? Desliga aí o nosso relógio que a gente vai estender um pouco hoje. O cliente quiser fazer uma campanha com Quem Quer Pão da Xuxa no Black Friday agora, com você, Bob, no miolo ali, construindo a oferta, construindo o benefício, transformando característica em reason why claro para o consumidor, vai poder fazer, ó. Uma fração do custo, Bob. Eu quero uma coisa... Sou do interior do país, eu quero Ana Castela. Imagina isso no rádio com a tua voz, meu amigo. Que bárbaro, que bárbaro. Mamonas.
E agora, na sequência, a gente vai fazer campanhas de Natal institucionais, com grandes músicas de Natal. Grandes. Trazendo para o rádio Trazendo para o essa rádio. musicalidade que está perdida, né? E a forma de a gente ativar também, tanto quanto a gente fez no Acelera aí com os grandes nomes, esse meio que eu gosto tanto, que é o rádio. Obviamente, essas campanhas podem ir para a rede social também, pode ir para a televisão, óbvio. Claro. Mas, cara, é o ponto que é chave hoje. Você imagina, tem que fazer uma mensagem de Black Friday, um mês inteiro de comunicação. Você ter o jingle com a sua marca, com a voz do Bob, com a música da Xuxa, não tem como você não chamar muito mais atenção do que o seu concorrente. Claro. Que é o C da consideração. Uhum. Então, tudo que a gente faz hoje é para isso. Essa novidade virou um case global, tá? O presidente da Sony Global tá querendo... Poxa, vocês tiveram uma sacada, porque, de novo, né? São atributos muito fortes que ficam guardados num cofre lá, inacessíveis para 95% das empresas. De novo, o Acelera aí quebrou essa barreira e torna acessível para qualquer empresário fazer uma campanha com uma grande música. Olhando, não pela... Como a gente não tinha falado disso antes, dos quatro Cs, né? E o I da importância, dar importância ao consumidor, você vai num inconsciente coletivo, emocional, da música, do artista, É muito forte. que o rádio, só o rádio é que consegue. É isso. Tá? Ele é companhia, e o rádio, por ser companhia, você pode fazer o que você quiser ouvindo o rádio. E quando você traz esse emocional para ele, você está se importando com o emocional dele. É isso. Então, estou dando importância a uma sensação dele que até então estava jogada a escanteio. É isso. Não era importante. Importante é fazer filme, fazer TikTok e tal. Aí ele pergunta, e o meu emocional? Onde fica com isso? Ninguém pensou em mim fazer um jingle de uma música que eu gosto, que tem um registro emocional muito grande. Xuxa, por exemplo. O pessoal que está com 40 anos de idade hoje ficou assistindo o show da Xuxa. É isso. A hora que você vai nesse flashback ali, a pessoa fala, falou comigo. É isso. Falou comigo. Essa marca falou comigo. É isso. Essa é mais uma oportunidade do... O que tem colocado. resgate emocional é se importar com o consumidor. É isso. Não perde essa oportunidade. Falando para você agora, empresário, impossível você não ter um resultado extremamente eficiente na tua Black Friday. Imagina a voz do Bob junto com grandes jingles, fazendo o tema da tua Black Friday. É bomba atômica, gente. Num custo extremamente acessível, tanto para impulsionamento no digital, quanto você colocar no teu radar, você entrar num público novo, você sai da bolha, principalmente os empresários que estão acostumados só a colocar tráfego. Se você pegar uma campanha como a da Black Friday, você sai da sua bolha do digital e pega as 3 principais rádios da tua cidade, faz uma avalanche de comerciais com esse conteúdo aqui, não tem como o seu ponteiro não mexer. Além do que, quase todas as rádios estão no digital. Todas. A rádio tem seu site, está nos aplicativos de É isso. rádio. Então, além de você estar anunciando na rádio, você está anunciando na rede social. Porque ele entra ali, tem o Facebook daquela rádio, que tem o player da rádio para ouvir. Então, é extremamente importante que você olhe para isso. Agora, imagina, você coloca um artista, um Cauã, mas a oferta que você precisa mudar, eu faço para você. É isso. O jingle. O jingle. Eu tô de verdade, Bob. A soma, por exemplo, do teu trabalho com os jingles que a gente tem hoje é um material riquíssimo. Mas riquíssimo. Muda isso. Quantas vezes a gente não fez? Quantas vezes eu não usei as músicas? Lembra as campanhas de Casa Bahia que eu fazia Sim. música do John Lennon? Campanha de Natal que eu fiz música dos Beatles. Mas era a tua voz no miolo fazendo Exatamente. as nossas ofertas. Então, cara, é uma ferramenta que só grandes marcas tinham acesso, que o teu negócio, não importa o tamanho dele, não importa a cidade, pode ter. Então, às vezes dá vontade de dar um chacoalhão, falar, caramba. Aproveitem. Reta final, meu amigo. Papo, tinha certeza que ia ser incrível. A gente vem agora para o Indica Aí, que a gente sempre faz uma retinha final para você, para as pessoas entenderem um pouquinho como você pensa. A gente pede indicação de alguns temas aqui. O primeiro dele é um livro que o Bob indica para a nossa audiência. Fora o meu livro, quem fala bem vende mais, claro, né? Mas qualquer obra do Divaldo. Divaldo. Divaldo Franco.
Qualquer uma delas? Qualquer uma delas. Ótimo. A gente vai colocar algumas na tela, na edição. Um filme? Ah, cara. Cidade dos Anjos. É muito bom. Você gosta de seriado? Quer indicar um seriado também? Ah. Brooklyn Nine-Nine. Divertidíssimo. Boa. Como é que é? Blue Blood. Sim. Gosto demais daquele. As séries, basicamente, da Universal, eu gosto demais. Mas, boa. Um perfil do Instagram que te inspira? O Kepler, João Kepler. João Kepler. Incrível. Acompanho há muito tempo. Tem muito conteúdo. Bossa Nova Investimentos. Bossa Nova é um dos negócios dele. Né? Muito bom. Você está no hábito. Virou minha rotina escutar alguns podcasts. Porque é muito condensado, gosto demais, conteúdo com profundidade. Tem algum que você gosta, que você acompanha? Eu não sou muito ouvinte de podcast. É difícil. Quando eu estou no carro, estou ouvindo rádio notícia. Em casa, estou ouvindo música. Então, muito pouco que eu ouço. Né? Começa a pesquisar um pouquinho mais, meu amigo. Tem coisas riquíssimas. Não, tem o Fala Aí, né? Tem. Não, mas tem realmente conteúdos assim. Eu gosto muito do Walter Longo, né? O Walter é incrível. Ele tá sempre ele te provoca a pensar. Um passo à frente é brincadeira, né? Isso. Tá vários passos à frente. Mas tem vários aí, tem alguns de fora, realmente impressionantes. Como também a democratização ao acesso à informação de qualidade também existe. Você precisa estar disposto a procurar. Não, né? ouvindo de fora, Simon Sinek. Sim, sensacional. Pensador e tanto. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Vou te deixar aqui duas lembranças. A primeira que é a oficial do Fala Aí. Todo mundo que participa ganha o nosso kit. Sacanagem. Show de bola. Queria mandar uma mensagem aí. Deve. Que a gente conversou muito, falou muito de conteúdo, falou muito de ouvir. Show. Nossa, amigo. Agora tá completo. Tá aí. Agora tá completo. Você nunca mais vai esquecer a gente. Não, tá lá. Imagina. Agora eu vou gravar todos os meus podcasts com esse microfone aqui. Boa. Vai ser demais. A gente falou muito de se importar com o cliente. Você se importa com as pessoas que trabalham com você? Será que você ouve realmente as pessoas? Será que a comunicação interna está forte, onde as pessoas têm liberdade para falar o que é preciso? A campanha eu não gostei, achei feia. Tem gente que não vai falar. E talvez essa opinião, que você chama de palpite, ela tenha uma importância muito grande no resultado. Então, passar a ouvir mais as pessoas dentro do ambiente corporativo faz toda a diferença. E quando você percebe que a pessoa tem alguma coisa, tem algum BO na história, chama no canto, porque a produtividade dentro da empresa pode estar comprometida, porque a pessoa tem um problema particular. Mas a empresa é empresa. Não, a empresa é feita de gente. Só gente. E a gente tem que cuidar de gente. Então, faça isso. Cuida de gente. Melhora a comunicação dentro. E comunicação não é só o RH que tem que se comunicar. Todo mundo, todos os departamentos devem ter uma comunicação muito mais afinada, entendendo o outro primeiro, para depois você achar que você tem que ser entendido. Sensacional, dicas riquíssimas aqui. Tem mais uma lembrança, Bob. É um presente nosso para ti, personalizado. Espera um pouquinho só que tem ainda aqui de presente o grande Alfredo Soares, nosso conselheiro. Mestre. Esse é uma coparticipação minha. Eu escrevo esse livro junto com mais 6 amigos. De varejo. Todo ano a gente vai para a NRF. Sim. E traz os principais insights. É um livro de insights. O livro de insights do que está acontecendo no varejo neste momento. Agora, eu já estou meio que sabendo que esse presente do Aceleraí não é uma mão na roda, é um pé na roda. Olha aqui. Tadã! Aqui, ó, acelera aí. Show de bola. Esse é super exclusivo, feito à mão, meu amigo. Mas que legal! Demais. É só para quem está aqui com a gente há muito tempo. E tá aí uma lembrança para a gente carinho. Andar milhas e milhas a mais. É isso aí. Juntos, né? Continuar construindo essa história de comunicação. A gente vai ter que fazer outros episódios, a gente não conseguiu nem falar. Eu quero fazer um contigo da gente só falar das campanhas, meu amigo. Vamos fazer uma. Eu estou escrevendo meu livro. Sim.
Eu tô relembrando todos eles, a gente às vezes esquece quanta coisa a gente colocou na rua. Nossa. Isso foi, E eu tô catalogando tudo, então vai ter um segundo episódio contigo. Tá bom. Que a gente só vai falar das campanhas que a gente colocou na rua e tem cada loucura. Esse vai ser um episódio memorável. Eu vou combinar contigo de fazer na véspera do lançamento do livro. Tá bom. E vamos falar um pouco de técnicas de comunicação também? Vamos fazer esse. Vamos, bora. Aliás, esse eu vou fazer diferente. Vamos ficar combinado aqui com o nosso time. Eu fiz um negócio que foi muito legal, que foi o workshop de Black Friday. Beleza. Que a gente fez esse workshop, eu disponibilizei gratuitamente para todos os nossos clientes e está dando um resultado muito bom. Vamos fazer um workshop de comunicação? Claro, e a gente produz isso e a gente disponibiliza para os clientes do Acelera aí? Como tudo foi e vai ser sempre, é só chamar. Então pronto. Então já fica mais um conteúdo. O próximo workshop, eu e Bob Soriano falando de comunicação para os nossos clientes. Perfeito. Valeu, meu amigo. Afinal de contas, a gente se importa com você. Obrigado. Que episódio.